Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje é dia de tag por aqui. Eu resolvi trazer uma tag temática hoje que junta uma estação que eu amo com uma música que eu amo. Então a tag de hoje é a tag literária No Outono é Sempre Igual, inspirada na música As Quatro Estações de Sandy Júnior. Essa tag foi criada pela Melina Souza, que foi a primeira booktuber que eu comecei a acompanhar aqui no YouTube. Eu tenho uma admiração enorme por ela, pelo trabalho dela, por tudo que ela faz. Ela é uma grande inspiração pra mim. E eu, inclusive, já conheci ela pessoalmente no lançamento do terceiro livro da série Minha Vida Fora de Série, da Paula Pimenta. E ela é um amor de pessoa. Ela realmente é uma pessoa que eu gostaria de ser amiga, assim, de tanto que eu gosto dela. Eu guardo ela e o canal dela num lugarzinho muito especial do meu coração, então essa tag não podia ser de outra pessoa, eu não podia iniciar essa série de tags no meu canal que não fosse de uma pessoa tão especial pra mim, de uma inspiração tão grande como é a Melina. Bom, então eu sei que eu sou faladeira, e antes que eu comece a falar e não termine de falar, vamos logo pra tag e vamos ver os 8 livros que eu separei aqui hoje pra vocês. Categoria número 1. A noite cai, o frio desce, um livro que se passa numa época fria. Eu sei que a tag é temática de outono, mas quando eu penso em época fria, na verdade nunca o outono vem na minha cabeça, o que vem mesmo é o inverno, então eu acho que não sei se é muito coerente o livro que eu escolhi aqui por causa disso. E na verdade não é nem uma recomendação, e sim uma adição à minha lista de leituras para 2021, que é o Caderninho de Desafios de Dash e Lily. Esse livro foi escrito pelo David Levitan e pela Rachel Cohn, e na verdade eu não sabia que ele era um livro. Eu assisti primeiro a série da Netflix agora no começo do ano e eu me encantei pela história, eu me encantei pelos personagens. Eu amo tudo que é ligado a Natal, principalmente filmes e séries de Natal, então foi maravilhoso assistir, maratonei de uma vez só e por curiosidade de saber mais sobre a série, se ia ter segunda temporada ou não, fui pra internet e graças a Deus descobri que era inspirada num livro. Bom, pra quem não conhece a história de Caderninho de Desafios de Dash e Lily, a gente vai conhecer os nossos dois protagonistas, o Dash, que é um menino mais introvertido, que detesta o Natal e que vai visitar a livraria que ele tanto gosta e encontra um caderninho vermelho no meio das prateleiras, um caderninho cheio de desafios que ele não sabe de onde veio. E na verdade esse caderninho foi escrito pela Lily junto com o irmão dela, que é uma menina super alto astral, uma menina super divertida, mas que também tem dificuldade de se relacionar com as pessoas. E junto com o irmão, ela vai escrever esse caderninho de desafios para que ela encontre a sua cara metade, a sua alma gêmea. E apesar deles parecerem duas pessoas completamente diferentes, ao longo da história a gente vai vendo o quanto eles têm em comum, o quanto eles se dão bem um com o outro mesmo sem terem se visto pessoalmente, e o quanto eles vão se apaixonando um pelo outro enquanto eles vão cumprindo esses desafios. Eu sinto que eu vou amar ler esse livro, assim como eu amei assistir a série. Inclusive, recentemente a editora lançou uma nova edição de O Caderninho de Desafios de Dash e Lily, que a capa tá maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Eu tô louca pra comprar, só esperando entrar em uma promoção. E capaz que quando eu terminar de ler o livro, eu vá maratonar de novo a série da Netflix, porque é fofinha demais. Inclusive, deixo aqui minha recomendação pra vocês. Categoria número 2. Mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece, protege da solidão. Um livro quentinho no coração. Não tinha como eu escolher nenhum livro para essa categoria que não fosse A Seleção, da Kiera Cass. Esse livro eu considero ele, ou melhor, essa trilogia eu considero ela o meu porto seguro total. Toda vez que eu tô de ressaca literária eu volto e leio. Toda vez que eu não sei o que ler eu pego e leio de novo. E todas as emoções que eu sinto quando eu abro esses 3 livros e leio de novo, elas vêm da mesma forma como foi pela primeira vez que eu li esse livro. Eu acho que eu me identifico muito com a história da America. Não sei se é pela personalidade dela, se é pelo amor que ela sente pela família, se é pela história de amor dela com o Maxon, que eu gosto tanto, eu acho tão bonito, eu acho tão verdadeiro. Eu adoro todo o cenário distópico que a Kiera Cass criou aqui, as personagens que existem nessa história, que vão além da America, né? A gente não pode resumir esse livro à America. O próprio Maxon, tão
lindo! E todas as complexidades que existem por trás do reino, tudo isso pra mim faz com que essa história ela seja completa de uma maneira que ela realmente aquece meu coração. Toda vez que eu pego ela pra ler de novo, é um livro que eu fico com um sorriso bobo no rosto, é um livro que me faz passar raiva, é um livro que me deixa desesperada, é um livro que me faz chorar de alegria, é um livro que me faz chorar de tristeza. Então, pra mim, não tem nenhum livro que seria mais quentinho no coração do que esse, porque esse realmente eu acho que é o meu livro favorito da vida. E pra quem não conhece a história de A Seleção, eu acho difícil, mas é sempre bom reforçar o quanto essa história é maravilhosa e panfletar ela por aí. Aqui a gente vai conhecer a história da America Singer, que é a nossa protagonista, essa aqui que tá na capa, que vive numa sociedade distópica pós-guerra, em que existe um reino, e todos os anos que a gente tem um novo futuro herdeiro pra coroa, existe uma seleção para quem vai ser a sua rainha ou o seu rei. E aqui no ano da América a gente tem a seleção do príncipe Maxon. E a América vai ser uma das 35 meninas selecionadas para participar desse processo para ver quem vai se tornar a rainha dele. E aí a gente vai ter os desdobramentos que vão levar essa história a se tornar a trilogia que tanta gente ama, assim como eu. Esse realmente é um livro que deixa o meu coração quentinho, é um livro que eu só de olhar pra ele já vem um sorriso automático no rosto, só de imaginar a America virando pro Max e falando: eu não sou sua querida. Ai, meu Deus! É uma história de princesa, então eu também sou suspeita, porque eu adoro essas coisas que se passam em reinos e castelos e monarquias, mas ele realmente é um livro que mexeu muito comigo como leitora e eu guardo ele num lugarzinho muito especial do meu coração. Categoria número 3. A noite cai, a chuva traz o medo e a aflição. Um livro com atmosfera sombria. Para essa categoria, eu escolhi O Orfanato da Senhorita Pellegrini para Crianças Peculiares, do Ransom Riggs. Eu me lembro perfeitamente de quando eu li esse livro, da atmosfera sombria que ele tinha, dessa atmosfera que me deixava até meio amedrontada, porque eu acho que até pela capa você já fica assim meio... O que é isso? E aí, quando eu descobri que o autor construiu a narrativa dessa história com base nas fotos que tem dentro desse livro, porque são fotos reais, que ele mesmo colecionava, nossa, sério, eu acho que a leitura se tornou, tipo, 1000 vezes mais assustadora pra mim. Eu vou até mostrar algumas fotos aqui pra vocês verem. Cara, olha essa foto desse palhaço, mano. Olha isso. Gente, não é meio... Tipo, como que você lê e dorme à noite, entendeu? Tem umas que dá mais medo. Meu Deus, como é que eu dormia depois de ler esse livro? Tipo... Sério. Mas enfim... Vamos focar, né? E pra quem não conhece a história, aqui a gente vai conhecer o nosso protagonista, o Jacob, que depois que o avô morre, vai tentar investigar o que aconteceu, o que levou ao assassinato dele. E ele chega no país de Gales e descobre o local que o avô dele morava quando criança. E lá ele conhece a Emma, que é uma menina que leva ele pra um determinado lugar. E lá ele descobre mais a fundo sobre quem foram os responsáveis da morte do avô dele. E o mais legal disso tudo é que o próprio Jacob acredita que o avô dele foi morto por uma criatura mística. E quando a Emma leva ele para esse novo lugar e para esse novo universo, ele vai entender como era a realidade do avô dele. Então aqui nesse livro a gente tem fantasia, a gente tem viagem no tempo, a gente tem o começo de um romance e tudo isso misturado com essa atmosfera meio amedrontadora, meio sombria que se passa aqui, essa história. Eu gosto bastante dela, não é porque ela é sombria que ela não é legal. Eu acho que talvez essa seja a parte decisiva para essa história ser legal, porque eu acho que talvez ela não funcionaria tão bem se ela fosse uma história leve, sabe? Eu acho que ela precisa desse caráter sombrio, e eu acho que as fotos, mesmo que eu fique bem amedrontada com elas até hoje, elas conversam muito bem com a história que foi criada aqui. Então elas são um complemento muito bom. Apesar de que a história foi criada depois das fotos, eu acho que elas dão um tom perfeito na narrativa, ajudam você a construir na sua cabeça o universo em que se passa essa história. Inclusive, é muito difícil falar dessa história sem contar spoilers, porque a cada página que você vai lendo, você vai descobrindo mais sobre esse tal universo que o Jacob vai conhecer, esse universo em que estão
as tais das Crianças Peculiares. Então, é um livro que eu recomendo para vocês lerem. Eu não recomendo para que vocês leiam à noite. É um livro que te deixa um pouco tenso, se vocês forem medrosos como eu, se não, leiam à vontade. Mas é uma leitura muito válida. E, inclusive, ele é uma trilogia também, assim como A Seleção. Só que eu nunca li os dois próximos. Acho que esse ano, se sobrar tempo, eu posso fazer a releitura desse primeiro e ler os dois últimos. Categoria número 4. Mas é o amor que está aqui dentro que acalma o meu coração. Um livro que você gostaria de viver dentro e interagir com os personagens. Dada a situação atual que eu me encontro de leituras, é impossível trazer outro livro aqui que não seja o do que eu, ou melhor dizendo, a série como um todo dos Bridgertons. Se você ainda não viu o meu vídeo resenhando do que eu posso deixar o link aqui em cima pra vocês, mas eu já adianto que eu estou completamente rendida e apaixonada por essa história. Eu queria viver com eles nos anos de 1800 na alta sociedade londrina. Eu queria ser uma irmã Bridgerton participando dos bailes de debutantes. Eu queria trabalhar ajudando a Lady Whistledown a apurar as fofocas da alta sociedade. Então tudo naquele universo é tão maravilhoso e parece ser tão divertido que, por mim, se eu tivesse um gênio que aparecesse agora e falasse pra mim, pra onde você quer ir? Eu falava 1813 pra casa da família Bridgerton sem pensar duas vezes. E eu tô ainda mais encantada porque eu terminei de ver a série da Netflix inspirada nos livros dos Bridgertons e é tudo tão magnífico, tão maravilhoso, tão bonito de ver, aquelas roupas maravilhosas, que eu ficaria super feliz se me largassem lá vivendo pra sempre naquele universo. Categoria número 5. No outono é sempre igual. Um livro, um autor ou um gênero que você gostaria ou que você ama ler nessa época do ano. Na verdade, essa autora aqui eu poderia ler em qualquer época do ano, em qualquer momento da minha vida, que é a Paula Pimenta. Como eu falei pra vocês aqui no primeiro vídeo do meu canal, a Paula Pimenta foi a autora que me fez virar a leitora que eu sou hoje. Os livros dela foram os livros que transformaram a minha relação com a literatura, a minha relação com o universo dos livros em geral. Antes eu só gostava de ler, e depois de ler Paula Pimenta eu passei a amar a ler, a entender como é que funcionava o universo dos livros, a ir atrás sobre gêneros literários, a estudar mais sobre o assunto, a ler assiduamente, não só quando tinha que pegar livro na biblioteca do colégio. Então ela tem um lugar muito especial no meu coração, é a minha autora favorita da vida, não só nacional, mas de tudo, assim. A vida inteira eu sempre me identifiquei muito com as histórias dela. Eu sempre gostei muito de livros de romance e os livros dela são muito voltados para romance. Eu sempre quis viver um grande amor igual a Fanny, igual a Priscila, igual a Ana Rosa, igual a Cíntia. São todas as protagonistas da Paula Pimenta e hoje eu vivo, então graças a Paula Pimenta eu acredito que sonhos podem se tornar realidade. Graças a Paula Pimenta eu acredito em amor verdadeiro e sei que isso existe. Então eu sou muito grata por ela estar na minha vida, por ela ser a autora que ela é, por ela criar as histórias que ela cria. Então eu acho que não tinha ninguém melhor pra falar nessa categoria, porque eu realmente posso pegar esses livros e ler em qualquer momento da minha vida, que vão ser emoções tão grandes quanto as leituras da primeira vez. Eu já falei isso pra seleção, né? Então eu posso pegar esses livros em qualquer momento da minha vida para ler. Não existe estação para ler Paula Pimenta. Categoria número 6. As folhas caem no quintal. Um livro que aborde um assunto delicado. Bom, essa foi uma categoria difícil porque eu olhava para minha estante assim e eu normalmente não leio muitos livros que abordem assuntos delicados. Eu acho que eu ainda tô muito imersa nessa realidade do romance clichê, por isso que eu acho que é importante eu me desprender disso e começar a ler livros de outros gêneros literários também, livros que tragam outras perspectivas, que tragam outras formas de narrativa. Mas tem um livro aqui que eu me lembro muito bem de ter mexido muito comigo, foi um livro que eu li na época do vestibular, foi um livro que a minha faculdade pediu como leitura obrigatória para o vestibular, e depois que a gente passou pelos clássicos, depois que a gente passou
por livro de poesia, depois que a gente passou por literatura regional, eu tive contato pela primeira vez com uma autora brasileira que eu não conhecia e que hoje eu admiro demais, que é a Lígia Fagundes Telles. Então, o livro que eu vou contar pra vocês aqui agora é As Meninas. Esse livro eu li ele em 2018, mas eu ainda me lembro muito bem da história. Aqui a gente vai conhecer as nossas 3 protagonistas, que é a Lorena, a Lia e a Ana Clara, que as 3 vivem juntas num pensionato de freiras, acho que é isso. E essa história se passa durante a ditadura militar. Então ela se passa no Brasil, essas 3 meninas que vêm de realidades muito diferentes, mas que aprendem a conviver juntas, que contam de forma entrelaçada suas histórias e essas histórias umas das outras. E assim a gente vai conhecendo as diferentes realidades delas, os conflitos internos delas, como é viver a juventude no meio do cenário de ditadura militar no Brasil. Então é uma leitura que me deixou bem reflexiva na época. Eu lembro que ela abordava assuntos muito delicados como drogas, alcoolismo, violência. Esse livro foi escrito durante a ditadura militar. Então, é uma leitura muito revolucionária, porque ele vai abordar assuntos como o homossexualismo, como a libertação sexual da mulher. Eu me lembro também de ter ficado bem impactada com essa leitura, porque ela também aborda a tortura, que a gente sabe que aconteceu durante a época da ditadura militar. É uma leitura que, em certos pontos, ela pode ser difícil, porque você começa a imaginar e para pra pensar que ela poderia ser, na verdade, uma história real de 3 meninas que realmente passaram por tudo que elas passam aqui. Mas também é um livro que fala de amor, de amizade, de família, de superação, de medos, de perdas, de sonhos. Então eu acho que é uma leitura muito válida. É um livro que eu gostei muito na época. Eu me lembro de ter mexido muito comigo, mas de ter terminado ele e pensado assim, nossa, esse livro foi essencial. Às vezes a gente encontra livros que eles mexem com a gente porque a gente gosta muito da história, e às vezes a gente encontra livros que eles mexem com a gente porque eles nos fazem evoluir. E eu acho que essa foi uma leitura que me fez evoluir como pessoa, que fez eu evoluir os meus pensamentos. Eu acho que foi uma das melhores, se não a melhor leitura que eu fiz de livro para vestibular. Recomendo para todos vocês, porque eu realmente acho que é um livro que merece mais reconhecimento, é uma autora que merece mais reconhecimento. Categoria número 7. Só Não Cai o Meu Amor. Um livro com uma história de amor. Para essa categoria eu escolhi a minha leitura atual, que é O Clube do Livro dos Homens, da Lyssa Kay Adams. Gente, como esse livro é bom! Meu Deus do céu! Dá até um circo-tico só de olhar pra ele, de tão maravilhoso que ele é. E ele realmente gira em torno de uma história de amor, mas em vez da gente ver a construção dessa história de amor, a gente vai ver a reconstrução dela. Como eu sei que eu quero gravar um vídeo especial pra esse livro aqui pro canal, ele merece uma resenha só pra ele, eu vou tentar resumir bem brevemente a história pra vocês. Mas aqui a gente vai conhecer o Gavin, que é um jogador de beisebol super famoso, que tá num momento excelente da carreira, mas tá num momento péssimo do relacionamento dele pessoal com a esposa, porque a esposa dele pede o divórcio por um assunto que a gente vai descobrir lendo o livro. Ele tá super pra baixo, ele tá sem chão, porque a mulher que ele ama tá indo embora, toda a vida dele tá indo pro buraco, e o time de beisebol dele e os amigos dele se unem pra tentar ajudar ele de alguma forma a resgatar o casamento. E eu acho que o próprio nome já diz o que vai acontecer, né? Mas eu achei muito inovadora a ideia que esse livro traz, a forma como ele é contado, né? Então, essa história de reconquista, ela tá mexendo muito comigo. Eu acho que tá sendo uma leitura tão divertida. Tem referência de Taylor Swift aqui, então não tinha como eu não gostar desse livro. Os personagens principais, o Gavin e a Thea, que é a mulher dele, são extremamente apaixonantes. É difícil demais ver eles lutando contra o que eles sentem um pelo outro, mas eles fazem isso justamente porque precisam se colocar em primeiro lugar. Eles precisam do amor próprio pra amar ao outro. E tá sendo incrível ver como que eles aos pouquinhos vão voltando um pro outro, como eles vão vendo o quanto o amor deles é forte, como que eles vão reconstruir a família deles, reconstruir esse amor tão bonito que eles têm um pelo outro. E categoria número 8 e última de hoje, Pois Não Tem Jeito Não, é Imortal. Um livro que você gostaria que se tornasse um clássico e que as futuras gerações lessem. E para essa categoria eu escolhi um livro, ou melhor dizendo, uma HQ escrita e ilustrada por artistas aqui da minha cidade, que é
Saudade, do Felipe William e da Melissa Garabelli. Eu me lembro perfeitamente de quando eu ganhei essa HQ de aniversário, do quanto ela mexeu comigo, do quanto essa história é especial pra mim, e eu acredito que ela traz ensinamentos tão valiosos e merecia ser reconhecida tanto quanto, por exemplo, O Pequeno Príncipe é conhecido. E aqui, pra quem não conhece essa história, a gente vai conhecer a Lara e o Thomas, que são dois irmãos que estão voltando de uma viagem em família e encontram um cervo machucado na beira da estrada. Eles resolvem trazer esse cervo pra casa pra ajudar, e assim a gente vai ver a história dos irmãos e do animalzinho se entrelaçando, a gente descobrindo como eles têm muito em comum, e é uma história que vai falar muito sobre amizade, sobre companheirismo, sobre amor, perdas e principalmente saudade, como o próprio título diz. É uma história que eu acho que se você tem algum animalzinho em casa, algum companheirinho em casa, ela vai mexer muito com você. Eu me lembro de terminar de ler ela aos prantos e com um sorriso no rosto e de querer abraçar a minha cachorrinha e falar: não suma daqui, não saia daqui, não vai embora nunca. Porque pra quem tem animalzinho sabe o quanto eles são especiais pra gente. Essa história vai mostrar também o quanto nós somos especiais pra eles. Então é um livro, ou melhor dizendo, uma HQ que eu guardo muito no meu coração. Eu acho que sim, merecia o reconhecimento que tantas outras obras tem, porque ela traz lições valiosíssimas. É um livro que eu quero ler com os meus filhos, é um livro que eu quero que os meus filhos leiam para os filhos deles. Merece que muito mais pessoas conheçam essa história maravilhosa. A riqueza de detalhes da HQ aqui é impressionante. Você olha e fica com o olho brilhando de tão bonito que são os desenhos. E eu acho que é sim uma história que todo mundo precisa ler, desde as crianças até os adultos. Tem ensinamento para todo mundo. E todas as vezes que eu pego ela, eu aprendo um pouquinho mais. Bom, pessoal, eu acho que é isso por hoje. Consegui responder bem as 8 perguntas dessa tag, consegui listar livros aqui pra vocês. Me contem se vocês acharam legal esse formato por aqui, se vocês já leram algum dos livros que eu falei, se vocês ficaram com vontade de ler algum dos livros que eu falei. Escreva aqui nos comentários se vocês têm mais alguma sugestão de livro, alguma recomendação, se vocês gostaram desse formato de tag, se vocês querem que eu traga outras aqui pro canal também. Muito obrigada por terem assistido até aqui, um beijo e até a nossa próxima leitura. Tchau, tchau!